Então, boa tarde. Boa tarde, pessoal. Eu gostaria de falar um pouco, sobre diarreia persistente. Nós vamos ter a definição de diarreia persistente. É o episódio diarreico de causa presumivelmente infecciosa que se inicia como um processo agudo e se prolonga de forma não usual por um período maior ou igual a 14 dias, tá? A diarreia aguda que nós consideramos diarreia aguda maior do que 7 dias, é uma diarreia prolongada, tá? Não é persistente, tá? Diarreia persistente é de forma não usual. E é lógico, que ela se inicia com um processo agudo. Então, é a taxa de mortalidade, por diarreia, que sobe de 0,8 quando a diarreia dura até 14 dias para 14% quando ultrapassa 14 dias, tá? Quer dizer, a taxa de mortalidade, quando tem uma diarreia persistente é maior, tá? 14%. Ela sobe 0,8% quando a diarreia dura até 14 dias, tá? Então, 3 a 20% dos episódios de diarreia em crianças menores de 5 anos se tornam persistentes. No Brasil, as mortes provocadas por diarreia de 35 a 54% estão associadas à diarreia persistente, tá? Então, vocês viram, que realmente a taxa de mortalidade, quando ela se torna diarreia persistente, ela se torna maior, tá? A maioria dos casos ocorre até 2 anos de idade, período crítico do desenvolvimento físico e do desenvolvimento mental, Até a maioria é 2 anos de idade. Ele vai acarretar, Esse que é o grande problema, da diarreia persistente. Ela acarreta o quê? Agravos na curva pôntero-estatural, tá? Agravos na função intelectual e aumento também da morbimortalidade de outras patologias, como, por exemplo, elas levam muito à desnutrição dessa criança. Por isso que é muito importante nós vermos se essa criança está perdendo peso. Tá? Se ela estiver perdendo peso, ela vai entrar num quadro de quê? De desnutrição. Desnutrição, consequentemente, leva às infecções intestinais e aí se torna um ciclo vicioso, tá? E também pode levar, a mortalidade por outras patologias, Claro, levou a desnutrição, pode levar a uma sepse, pode levar, a um quadro, vários quadros, importantes, de pneumonia, sepse, tá? E assim vai. Então, a diarreia persistente, ela é presumivelmente, infecciosa, tá? E que ela, se perpetua por complicações de características multifatoriais, Não é só uma característica. Vocês vão ver, tá? Que há um prejuízo da capacidade de recuperação da mucosa, diminuição da capacidade digestiva e absortiva, que pode resultar o quê? Na síndrome de má absorção, levando, consequentemente, à desnutrição. Então, esse que é o ponto, chave da diarreia persistente. É a desnutrição, o ganho pondero-estatural da criança. Então, olha, a primeira coisa que nós vamos ver que há um dano persistente da mucosa por agentes específicos ou infecções sequenciais, como, por exemplo, infecções entéricas subclínicas repetidas, frequentemente, podem levar o quê? A atrofia de velocidades, infiltração celular da lâmina própria e perda da barreira epitelial de função absortiva. Então, quer dizer, consequentemente, é lógico, nós podemos levar a uma síndrome de má absorção. Toda a barreira imunológica intestinal vai estar quebrada. Os agentes enteropatogênicos isolados na diarreia persistente nem sempre são os mesmos encontrados na diarreia aguda. Tá? A infecção
por múltiplos agentes, né? Ela pode ter uma infecção por múltiplos agentes também, tá? Não ser só um agente. Então, olha, os principais agentes isolados em coprocultura, né, em diarreia persistente, porque aí sim, né, nós temos que realizar a coprocultura, nós vamos ver depois, né, no diagnóstico, que é importante, tá? E dentre elas, né, nós podemos ser bactéria, vírus, parasitas e pode ser também mais de um agente. Ó, Escherichia coli, enteroagregativa, Escherichia coli enteropatogênica, Shigella, Salmonella, Campylobacter, tá? O vírus, o rotavírus, norovírus, sapovírus, astrovírus, o parasitas criptosporídeos, sobretudo os pacientes com HIV, giardia, entamoeba solítica, são os parasitas. Outro fator, né, que nós vimos, né, multifatoriais, né, que a etiologia, né, da diarreia persistente, ela é multifatorial. Um, né, é o desequilíbrio lá, toda a alteração do epitélio intestinal. Agora aqui, é o desequilíbrio da microbiota intestinal. Claro, né? Isso aí não precisa nem falar, tá mais de 14 dias com diarreia, há um desequilíbrio da microbiota intestinal. E terceiro, olha, uma perda da atividade da lactase com má absorção dos carboidratos, que eles, né, têm um poder osmótico, tá? Porque a etiologia também da diarreia persistente pode ser secretora, invasiva e osmótica. E a lesão infecciosa à mucosa e à borda de escova dos enterócitos provoca a redução das membranas, né, entéricas, com destaque a disacaridase como a lactose. E os carboidratos não absorvidos no lúmen promovem um efeito osmótico. Isso nós já vimos lá na diarreia aguda, né, na fisiopatologia das diarreias. Outra coisa que nós vamos ter também, olha, é o aumento da permeabilidade da mucosa com sensibilização a antígenos alimentares. A perda da barreira mucosa favorece a passagem de proteínas alimentares intactas ou parcialmente hidrolisadas, permitindo a sensibilização e o desenvolvimento de alergia alimentar, como a alergia da proteína do leite, né, e da soja. Então vocês viram, né, que a suspensão da lactose, tá, somente na diarreia persistente, como nós estamos vendo aqui, o porquê nós vamos, né, suspender, tá? E assim também, né, se não houver, né, resolução somente com a lactase, com lactose, a suspensão da lactose, vamos ter que pensar também uma alergia à proteína do leite de soja ou do leite de vaca, tá? Então, para vocês verem, né, como que fica, né, há um desequilíbrio total, né, do intestino. Nós vamos ter, né, o supercrescimento bacteriano ocorre quando há uma colonização do intestino delgado por bactérias da microbiota colônica ou aumento do seu número, tá? Uma outra etiologia também. E outra coisa, né, a complicação da diarreia aguda devido a uma infecção recente. Presença de carboidratos e ácidos graxos de cadeia curta no lúmen, alteração temporária da motilidade intestinal ou por uso prévio, né, de antibióticos, tá? Isso também, né, é uma coisa muito comum nós termos, né, esse supercrescimento bacteriano é muito comum quando a gente usa antibiótico, tá? E uma etiologia também da diarreia persistente, o que que é? É o uso de antibiótico, tá? E que pode levar ao supercrescimento bacteriano, tá? Quanto à colonização ou por aumento do seu número mesmo, né? Colonização lá das bactérias, né? Colonização do intestino delgado por bactérias da microbiota colônica, porque nós sabemos, né, que o cólon é diferente, né, do intestino, tá? Do intestino delgado.
Então, olha, nós vamos ter, né, como a síndrome do intestino irritável, tá? Pós-infecciosa, tá? Que ele considera-se, né, o critério de Roma para a síndrome do intestino irritável. Nós vamos ter dois dos seguintes fatores, né? Nós consideramos síndrome do intestino irritável, né, pós-infecciosa, nós vamos pelo critério de Roma, tá? Depois, né, na parte, né, da diarreia crônica, eu vou explicar, né, eu vou explicar, né, sobre esses critérios de Roma. Então, é febre, vômito, diarreia ou coprocultura positiva. Então, nós vamos ter, né, dois desses seguintes: ou febre mais vômito mais febre, diarreia, né, mais vômito, ou coprocultura positiva, né, com uma febre, por exemplo, tá? Ocorre em 10% dos casos da gastroenterite. Os sintomas persistentes por uma combinação de elementos, fatores bacterianos, fatores genéticos, estresse psicológico, liberação de citocinas e alteração da microbiota intestinal. Para confirmar o diagnóstico, é importante diferenciá-lo das causas orgânicas, excluindo sinais de alarme, como perda de peso, presença de sangue nas fezes. Então, é importante diferenciá-lo das causas orgânicas. O critério de Roma, que devem ser preenchidos para o diagnóstico de síndrome irritável, são dor ou desconforto abdominal, que melhora após evacuação, mudança no hábito intestinal, aspecto de fezes e ausência no processo inflamatório, anatômico e neoplásico. O prognóstico geralmente é bom, com a recuperação gradual, geralmente, né, dos pacientes. Tem uma recuperação. Então, aqui nós vamos ter um fluxograma, né, sobre a diarreia persistente. Primeira coisa, tá? Então, se está havendo perda de peso, sim. Então, questionar a redução calórica, né? Se há redução da ingesta calórica, né? Observar se houver perda de peso, que de repente a mãe, né, não está dando a alimentação correta, tá? Adequar essa dieta e monitorar o peso. Pensar em colocar, né, dieta sem lactose até a dieta isenta de leite de vaca. E também aqui nós podemos pensar, né, em entrar com algum antibiótico e encaminhar para o gastro, certo? Agora, se não houver perda de peso, não está havendo, nós vamos ter o critério de Roma, aquele que nós falamos lá atrás, né? Critérios de Roma para síndrome síndrome do intestino irritável, né, pós-infecciosa, tá? Então, nós vamos também, né, adequar a ingesta calórica, dar fonte de fibras, evitar sorbitol, que isso é importantíssimo, tá? Sorbitol, ele é carboidrato, né? Então, quer dizer, faz com que haja, né, uma diarreia osmótica, tá? Porque antigamente se usava muito, né, quando tinha diarreia, você suspendia o açúcar e usava muito sorbitol. Tá? Monitorar sintomas e pesos, tá? E se a diarreia persistir ou tiver perda de peso, aí você vai voltar, né, novamente aqui, né, a dieta, né, sem lactose, tá? Tá vendo? Na realidade aqui eles só colocam, né, dieta sem lactose quando há uma perda de peso, tá? Mas na prática, né, nós não fazemos isso, nós já logo, né, já suspendemos, né, bastante, né, a lactose, tá? Nós já antes de vocês pensar, né, ficar assim, porque isso aqui vai demorar, né? É uma semana, 3 dias, e isso, né, vai passando e a criança vai perdendo peso, tá? Então nós temos que ser um pouco mais também objetivos. Não pode ser tão acadêmico. Então agora vamos, né, para a investigação e até também vou falar um pouquinho de diagnóstico, né? Que vocês sabem, né, que na diarreia persistente nós vamos ter o quê? Presença de nutrientes nas fezes. Nós vamos ter um ganho suficiente, tá? De peso ou perda de peso, mesmo que se a criança, né, está recebendo uma dieta apropriada para a sua idade, tá?
Então é muito importante, antes de fazer a investigação, nós temos o quê? A anamnese e exame físico. Isso é importantíssimo, tá? Para nós vermos, né, se essa criança, a clínica detalhada dessa diarreia aguda, desde o início dessa diarreia, tá? As condições socioeconômicas dessa criança, ver o tipo de alimentação, se ela está recebendo uma alimentação apropriada, tá? Para a idade, se o aleitamento materno, tá? Isso é importante também. Se há antecedentes familiares e se há também antecedentes familiares com ela mesma de muita diarreia, tá? Dessa criança. Então, isso é importante. É importante ver a carteira, né, de vacina, tá? Para ver para analisar o estado nutricional dessa criança, tá? Isso é importantíssimo. E a coprocultura, né? Nós vamos ver o quê? Os principais agentes enteropatogênicos, né? Detectar algum enteropatogênico. Pesquisar substâncias redutoras, que elas têm que estar ausente. Em caso se estiver presente, né? Isso significa que nós teremos uma má absorção de carboidrato. Pesquisa de leucócito fecal, tá? Que também, né, nós vamos ver se estiver, né, maior que 5, tá? Se estiver presente, né, no leucócito fecal, isso significa o quê? Inflamação do cólon, tá? Nós vamos ter que utilizar também, né, o protoparasitológico, né, que é o exame protoparasitológico de fezes, tá? Vamos pesquisar também, né, a pesquisa e dosagem da gordura fecal, né, que é o esteatócrito fecal, porque se nós tivermos com ele presente, tá, nós vamos ter que estar tendo uma perda de gordura nas fezes. E aí, né, você tem que pensar em quê? Em fibrose cística, né? São várias doenças que aí você já vai poder ver, tá? O pH fecal também, né, para ver se essa diarreia é osmótica, né, como é que está, né, isso aí também é importante, tá? Pesquisa de sangue oculto nas fezes também é importante, que elas têm que estar ausente. Se estiver presente, significa que tem uma inflamação intestinal. A alfa-1 antitripsina fecal, que eu não coloquei aí, né, mas temos que pensar, tá? Isso significa, se ela estiver presente, a permeabilidade intestinal está aumentada e tem uma perda proteica, tá? Isso aí também é importante, tá bom? E assim, né, nós vamos ter também, né, a concentração de quimiotripsina fecal, quer dizer que significa que está tendo, né, uma disfunção pancreática, tá? E basicamente, né, são essas, é o que nós vamos, né, solicitar no exame de fezes, tá? Isso é importante nós fazermos esse estudo. E nós vamos ver, né, que é muito importante em casos específicos, né, quando você vê, você vai o quê? Fazer a biópsia intestinal, tá? Para avaliar o quê? A arquitetura, né, das vilosidades e do infiltrado inflamatório da lâmina própria para afastar causas específicas e demonstrar também o dano intestinal, principalmente, né, quando há presença, sangramento, né, intestinal, né, sangue vivo, né, geralmente, nisso aí, na realidade, né, nós já vamos caminhar, né, para o gastro, né, que o gastro é que vai fazer com que haja, né, a biópsia, né, que vai indicar a biópsia, tá? Mas, no caso, assim, eu estou explicando, né, que realmente tem a possibilidade. Aí sim, nós vamos fazer o diagnóstico de doença de Crohn, né, que são diagnóstico também de uma fibrose cística, tá? Nós vamos fazer, não pela biópsia, né? Fibrose cística não é pela biópsia, né? Mas essas dosagens, né? Por exemplo, né? De gordura fecal, tá? Nós vamos ver, né? A concentração de quimotripsina, né? Isso tudo disfunção pancreática. Então você vai pensar em quê? Em fibrose cística, tá? Então isso tudo você vai pensando, e a doença de Crohn, doença celíaca, né, que vai fazer, né, o diagnóstico através, né, da biópsia. Tá? E agora, né, o tratamento, né? Ele é um tratamento empírico,
tá? E pode ser efetivo na maioria dos casos, tá? Por exemplo, você pode restringir a lactose. Se não houver melhora, então a exclusão da proteína do leite de vaca da sua dieta com fórmula hidrolisada e eventualmente até fórmula de aminoácidos, tá? Então isso aqui é um dos tratamentos, ele é empírico, tá? Igual que eu falei lá, mas e aí, se não houver melhora, aí você até restringe leite de vaca com uma dieta, com uma fórmula hidrolisada e eventualmente fórmula de substância, de fórmula, né, de aminoácidos. Então, o tratamento, né, nós podemos utilizar o tratamento antimicrobiano, né, eu só coloquei aqui do sulfa, né, mas vocês viram, né, que utilizamos a cipro, ceftriaxona, tá? Então, são vários tipos dependendo, né, do patógeno, tá? Então, não coloquei aqui porque senão ia ficar muita coisa, né, no caso, né, do slide, tá? Então, o uso de antibiótico ele pode ser utilizado porque diminui o tempo da doença, diminui a probabilidade de transmissão dessa doença, tá? E se indica o antibiótico conforme, né, for qual é o patógeno que foi isolado, né? No caso da Shigella, Salmonella, do Strongyloide, né, da Escherichia coli, tá ok? No caso de giardíase, né, o metronidazol, que também, né, nós utilizamos, né, o nitazoxanida, tá? No caso de protozoários, nematóides, tá? Trematóides, ok? E o albendazol também, né, por 5 dias ele pega a giardia, só não esquecer isso, tá bom? Os probióticos, né? Elas são medicações, né, que estão sendo utilizadas para evitar o prolongamento dessa diarreia aguda, tá? É importante, apesar de vocês viram, né, que a redução, né, a redução da diarreia aguda é apenas um dia, mas ele evita também esse prolongamento dessa diarreia, tá? Então, a diarreia, entrar numa diarreia persistente, que é muito pior, né, que leva à desnutrição dessa criança. E o zinco, ele, além de auxiliar a imunidade celular, ele aumenta o nível de disacaridases na borda né, da escova dos enterócitos. E tem um efeito, né? Ele tem um efeito de auxilia, né, na defesa, né, intestinal. Então é muito importante utilizar o zinco nas dosagens que eu falei, né, lá na aula da diarreia aguda, tá? Então é muito importante. Outra coisa também, tá? Vacina, tá? Também é importante a vacina do rotavírus, né, e a vacina do sarampo, tá? Isso aí agora, né, no caso, né, de profilaxia, né, que nós vamos falar, né, um pouquinho sobre a profilaxia da diarreia persistente, tá? Então, ó, TRO, né, terapia de reidratação oral, tá? É importante a utilização do zinco, os probióticos também, tá? É importante. Vacina de sarampo e de rotavírus, que faz com que o sarampo, né, as crianças vacinadas de sarampo tenham uma mortalidade menor, tá? Promoção de aleitamento materno, suplementação de vitamina A, estimular a lavagem das mãos, estimular, né, o uso de água potável, lavar, né, lavar, né, a caixa d'água, a utilização de filtros, isso é importante, fazer a higienização dos alimentos, tudo isso são coisas que nós, né, do postinho, né, ali na unidade básica de saúde temos que realizar, né, nas nossas consultas, tá? Promoção de saneamento básico e é de extrema importância, tá? Garantir o desenvolvimento ponderoestatural, né, dessas crianças, tá? Um desenvolvimento adequado ponderoestatural. Então, não esquecer, né, que a diarreia persistente, o nosso problema, o que é? É a desnutrição, é a perda de peso, tá bom? Então, essa, né, seria a aula, né, do caso, né, da diarreia persistente.